Bom, conforme a gente combinou, eu posso começar. Pessoal, vamos lá. Vamos começar com a nossa autoidentificação, conforme a comissão pediu para a gente. Eu sou Felipe Silva, sou um homem pardo, eu tô com um casaco moletom azul, que a parte interior é amarela. Me encontro no meu quarto, então atrás tem uma estante com alguns livros coloridos, uma impressora e meu fone de ouvido branco. Meu cabelo tá preso, ele é grande. Acho que é isto. Boa tarde a todos. Meu nome é Larisa, eu sou aluna da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Tenho a pele branca, cabelo castanho cacheado, mais ou menos na altura do ombro. Uso óculos de grau, tenho os olhos castanhos também. E estou usando uma blusa roxa. E é isso. Ainda bem mais específica do que eu. Bom, pessoal, nós vamos apresentar uma oficina que eu gostaria que fosse um pouco interativa. Então, quem quiser botar pergunta no chat, vai ter alguém olhando, a gente vai responder assim que possível. E o tema são tecnologias educacionais e seu uso na saúde da pessoa com Parkinson. Essa oficina ela é um recorte do nosso projeto de pesquisa, que é do grupo de pesquisa de cannabis do Parkinson. Esse grupo ele é formado por estudantes e professores da Universidade Federal do Rio de Janeiro e da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Então, esse projeto ele começou com o projeto Cannabis no Parkinson, que foi no finalzinho de 2019. Nós tínhamos o contato com uma associação que fornece óleos para alguns pacientes específicos. E junto com a professora Virgínia, nós fizemos uma reunião e a gente começou a pensar em algo. No início, era realmente isso, projeto de cannabis no Parkinson. Conforme foi avançando, a professora Virgínia saiu, a professora Virgínia que era do Farmacannabis, então nosso projeto chega a ser um filho do Farmacannabis, de certa forma, porque quando acabou o Farmacannabis, iniciou-se o GPCAP, foi bem perto das datas. Em 2000, no iníciozinho de 2020, nasce o grupo de pesquisa de cannabis no Parkinson, que é o GPCAP, que continua até hoje. Tivemos reformulações na equipe, mas continua. O GPCAP, volta aí, Leira, por favor. Ele nasce quando a gente submete o projeto de estudo observacional de uso compassivo do extrato de cannabis associado à farmacoterapia da doença de Parkinson. Ele foi aprovado pelo CEP do IESC, e aí a gente começou o projeto de pesquisa, e com o projeto de pesquisa vieram alguns desdobramentos. Um deles foi o próprio GPCAP, que nasceu conforme foi andando o projeto de pesquisa. O outro foram as ações de educação e saúde, que nós vamos apresentar agora. Aí nesse slide eu coloquei nossas fotos para vocês terem uma noção geral da equipe. Temos docentes da UFRJ e da Rural. Temos a terceira fotinha da primeira coluna, que é a professora Jaque, a professora Eline, a coordenadora do projeto, é a primeira foto, e a do meio a professora Mariana. Na segunda fileira temos os médicos neurologistas que compõem a equipe, sendo os dois primeiros da UFRJ e a terceira de fora. Embaixo temos os alunos, alguns já graduados, outros na graduação ainda, tanto da UFRJ quanto da Rural. Então, eu vou iniciar com uma pequena introdução sobre o que é a educação em saúde. O que é educação em saúde? A educação em saúde é um conjunto de práticas educativas elaboradas por profissionais e gestores da saúde através da associação dos conhecimentos populares e científicos, a fim de desenvolver o empoderamento dos indivíduos acerca das decisões diárias que englobam o cuidado da própria saúde do indivíduo e também da comunidade. É importante destacar que não deve haver uma sobreposição do saber técnico-científico sobre a experiência do indivíduo no processo saúde e doença. Então, o correto é haver uma associação entre os dois saberes, não algo vertical,
e sim horizontal, ouvir o que eles têm a dizer também sobre a experiência deles com a doença e também passar algum conhecimento para eles. É importante também dizer que educar em saúde envolve a propagação de informações corretas, bem como a transformação de saberes e práticas já estabelecidas. E qual o papel do farmacêutico na educação em saúde? A educação em saúde está inclusa nos tipos de serviços ofertados no cuidado farmacêutico. Então, de que modo isso ocorre? Lá na resolução do CFF, a resolução número 585 de 2013, que regulamenta as atribuições clínicas do farmacêutico e dá outras providências, diz lá no artigo 8, são atribuições do farmacêutico relacionadas à comunicação e educação em saúde, informar, orientar e educar os pacientes, a família, os cuidadores e a sociedade sobre temas relacionados à saúde, ao uso racional de medicamentos e a outras tecnologias em saúde. Desenvolver e participar de programas educativos para grupos de pacientes e também elaborar materiais educativos destinados à promoção, proteção e recuperação da saúde e prevenção de doenças e de outros problemas relacionados. A educação em saúde e a promoção da saúde, portanto, elas andam juntas, desde a origem do conceito de promoção da saúde. Lá no começo do século XX, quando os higienistas notaram mudanças nos índices de adoecimento a partir da realização de ações educativas. Que, no caso, naquela época, era o saneamento básico, que isso só de realizar essas mudanças, né, essas ações educativas, houve mudanças nos índices de adoecimento. Portanto, a educação em saúde é um instrumento essencial para a promoção da saúde em idosos, pois estimula o autocuidado e encoraja a autonomia, tornando-o protagonista no cuidado da própria saúde, através do processo de aprendizagem. Além disso, a educação em saúde também é capaz de promover a melhoria da qualidade de vida e da saúde desses idosos. É importante ressaltar o envolvimento dos próprios idosos, dos familiares e cuidadores e da comunidade nas ações de educação em saúde para que seja um método efetivo. Problemas técnicos, gente, só um minutinho que travou. Bom, o que são as tecnologias educacionais em saúde? São estratégias metodológicas usadas no processo de educação em saúde. O uso dessas tecnologias contribui para a construção do conhecimento e empoderamento dos idosos para o autocuidado. Essas tecnologias podem ser desenvolvidas nas modalidades táteis e auditivas, expositivas e dialogais, impressas e audiovisuais. O conhecimento sobre essas tecnologias educacionais, os tipos de tecnologias, é muito importante para a construção dos materiais educativos, porque é necessário escolher o melhor tipo de tecnologia educacional para transmitir o conhecimento para aquele determinado público-alvo. Então, é essencial no planejamento da elaboração do material educativo, primeiro pensar qual tecnologia eu vou usar, qual modalidade eu vou usar, porque isso é essencial para atingir aquele público-alvo. Bom, quais são os principais tipos de tecnologias educacionais em saúde? Primeiro, tem o software, que consiste na manipulação de tecnologia, seja em computadores, celulares, tablets. Para usar esse tipo de tecnologia em saúde,
pode ser necessário um treinamento prévio para o uso desses equipamentos, além de um certo grau de escolaridade para a manipulação. Principalmente a gente que lida com pacientes idosos no nosso projeto, então nem todos eles sabem manipular bem, usar bem o celular, o computador, então sempre a gente tem que... eles entram em contato pedindo alguma ajuda, e sempre a gente tem que informar da melhor forma possível, da forma mais descritiva possível para que eles possam acessar bem esse material educativo. Então, isso é o que com a tecnologia, né, atual é um importante meio, né, para a veiculação de informações de saúde, mas tem essa necessidade de treinar ou fazer um tutorial, algo desse tipo, para que aquela metodologia, aquele material, aquelas informações sejam passadas de forma efetiva. Aqui eu tenho alguns exemplos de aplicativos que estão disponíveis para celulares, em que eles são usados para controle dos medicamentos utilizados, né? Através de um alarme, de um lembrete, onde o paciente pode marcar ali o horário que tomou o medicamento, também marcar para tocar um sinal, né, na hora de tomar o medicamento. Então, esses tipos de aplicativos, né, eles já existem. O grupo de pesquisa em cannabis no Parkinson apresenta calendário posológico. Bom, o segundo tipo de tecnologia é o vídeo, o que permite a utilização de diversos recursos simultâneos e lúdicos e favorece a construção de imagens mentais ou associação visual, possibilitando o aprendizado, memorização e construção de habilidades específicas. Aqui ao lado eu tenho um exemplo do vídeo que nós enviamos para os pacientes. Mais à frente eu vou explicar um pouco sobre o calendário posológico e o controle mensal. Mas junto com esses materiais que nós enviamos também um vídeo ensinando a eles como utilizar essas duas ferramentas educacionais. Então, os vídeos, né? É importante ter um bom contraste de cor entre o fundo e as letras, principalmente no nosso caso, que são pacientes idosos, pode ter alguma dificuldade visual, então é importante ter esse contraste. Nós também optamos por ser um vídeo narrado, porque pode ter pacientes que têm alguma dificuldade de alfabetização, então é importante que seja narrado. Utilizamos também ilustrações que vão ajudar a aprender a assimilar aquele conteúdo. Então, aqui é um exemplo. Parkinson apresenta calendário posológico. Não sei se vocês conseguem ouvir, deve estar um pouco baixinho, mas ele é narrado. É feito de uma forma lúdica. Tem aqui os nossos mascotes, né? Que é a farmacêutica, aqui é o nosso paciente, que nós elaboramos como nossa identidade visual. E então, essa é uma ferramenta muito importante. A gente tem alguns feedbacks dos pacientes sobre o uso desses vídeos, e eles acham bem interessante, porque é bem curtinho, eles conseguem ver, eles conseguem aprender de uma forma melhor do que se fosse um panfleto, um texto ali muito grande. E, claro, alguns tiveram dificuldades em como ver o vídeo, eu tive que explicar um pouco. Então, o vídeo veiculando dessa forma no celular também pode ser necessário que faça um treinamento prévio para saber como eles vão acessar esse material. Bom, o terceiro tipo de tecnologia em saúde
ter tecnologia educacional em saúde mais utilizado é o material impresso. Consiste em transmitir a informação por meio de texto escrito e gravuras nas modalidades folheto, cartilha, livreto, manual e boletim. Nós do GPCAP, a gente tem um material informativo, né, que, devido à pandemia, ele não é impresso, né, ele é enviado na forma digital, mas é o boletim Cannabis Terapia, onde a gente coloca informações pertinentes. O Felipe vai falar mais à frente um pouco melhor deles, mas a gente coloca informações pertinentes tanto à doença de Parkinson quanto ao uso de cannabis, que são as duas temáticas do nosso projeto. E esse material é muito importante a gente pensar na construção dele também em relação a tamanho de letra, as figuras que vão compor, se tá alguma coisa fazendo eles terem alguma palavra de duplo sentido. Então, a linguagem que é utilizada também é muito importante. Também, claro, é necessário conhecer o público-alvo para saber exatamente qual linguagem utilizar, como passar essa informação. E o material impresso é o que a gente mais vê sendo usado, né? Bom, a Larissa introduziu um pouco sobre educação em saúde. Eu já tinha comentado sobre o projeto, então é importante agora a gente falar um pouco sobre a patologia, a fisiopatologia da doença de Parkinson, para entender boa parte das ações que nós tivemos que correr atrás para auxiliar os pacientes. Outro ponto muito importante que eu deixei passar foi que o nosso projeto, ele nasce antes da pandemia começar. E a parte que é aprovada pelo CEP, que a gente começa a andar com o projeto, foi bem onde estoura a pandemia. Então, foi tudo remoto. Basicamente, acompanhar paciente remotamente é um pouco complicado. Então, por conta disso, nasce a necessidade das ações em educação e saúde. Em relação à doença de Parkinson, é importante a gente ter a noção de que ela é a segunda doença neurodegenerativa mais comum na população idosa e a que atualmente mais cresce na prevalência. O tratamento farmacológico dela vai evitar, ele não vai ser para curar, ele vai ser para amenizar os sintomas e ter um melhor, ajudar na vida cotidiana do paciente. E ele é feito principalmente por Prolopa e medicamentos parecidos. Esses medicamentos eles precisam ter um acompanhamento muito certinho, porque a farmacologia deles, ela tem uma resposta terapêutica muito melhor se for observada as especificidades dele, como não tomar o Prolopa perto de proteína, que vai atrapalhar na absorção dele, e aí acaba que o paciente não tem o efeito terapêutico necessário e pode até ter uma progressão mais rápida da doença. Bom, vou falar um pouco agora sobre o calendário posológico e o controle mensal. Só um momentinho.
O que houve aí, Larissa? Então, só um momento que congelou tudo. Amiga, quer que eu tente compartilhar por aqui? É melhor, mas espera aí, deixa eu sair a tela para eu conseguir te ver. Tá, beleza. Só deixa eu me organizar aqui com as páginas. Bom, aproveitando o problema técnico, vou pedir para quem não deu o nome ainda, colocar o nome no chat, para a equipe ir colocando a presença. Felipe, a Ellen Ferreira, Luísa Baltar e a Joelma, que estão na lista ali dos alunos, dos presentes. E agora a Ellen botou. A Cláudia entrou agora, Cláudia da Rocha, Luísa Baltar e Joelma. Estou tentando tirar o compartilhamento aqui, mas eu já estou vendo a tela. Pro resto do pessoal, dá para ver a minha ou a dela? Larissa, aqui tá pronto. Quando tu quiser começar, é só avisar, beleza? Tá, tô tentando. Tranquilo. Então, eu vou ter que sair e entrar de novo. Tá bem.
Felipe, Oi. vai. A Larissa pediu para você ir, depois ela volta para falar. Tá, beleza. Bom, passando um pouco do que a Larissa ia apresentar, que era a parte do calendário posológico, do controle mensal, nós temos o Boletim Cannabis Terapia, que ele é o nosso periódico do GPCAP. A gente começou ele um período de 4 em 4 meses, só que conforme o projeto andou, a gente precisou reduzir um pouco o tempo. E isso foi tudo na primeira fase do boletim. Na segunda fase, a gente tentou fazer de 2 em 2 meses, depois de 4 em 4 meses, de acordo com a demanda. Até o momento, nós temos 7 edições do Boletim Cannabis Terapia, e como eu falei, ele é dividido em 2 fases. A primeira fase ficou de acordo com o cuidado do paciente, foi mais para sedimentar o conhecimento, para a gente poder tratar mais especificamente na segunda fase, que seria a parte multiprofissional. Com o objetivo do Boletim Cannabis Terapia, nós temos primeiro que era informar o paciente, porque a gente tem a sorte de ter já um viés no nosso recorte. Por quê? São pacientes que já têm alguma facilidade com a tecnologia. São pacientes que a gente recrutou através de formulário online. Então, partindo daí, a gente já sabe que é um paciente que ele não vai ter uma adequação com uma pessoa de 20 anos de idade. Só que ele já não tem essa barreira tão grande quanto a grande parte, ou teoricamente grande parte dos idosos teriam. Então, o início foi, sabendo que ele é um paciente que ele por si só já é interessado, que ele correu atrás para chegar até o projeto, nós informar ele de uma forma produtiva. Por quê? Tem-se muita informação na internet, mas nem toda informação é confiável. Nem toda informação vai chegar nele da forma como ele vai ler, sem ele se desesperar, sem ser da forma correta de chegar nele. Então, o primeiro objetivo, o objetivo inicial, foi dar uma informação de qualidade para o paciente do projeto. Outro ponto é que o paciente do projeto, ele está cedendo dados dele, ele está cedendo a realidade dele. Então, o projeto precisava dar alguma devolutiva para ele. Então, a forma que a gente achou foi uma forma até de extensão, era pegar o conhecimento, enxutar ele de uma forma que fosse completa, mas que fosse direto ao ponto. Também, a gente teve uma certa dificuldade em achar material para essa população, para poder comunicar essa população. Então, a gente traduzir essas informações até para outro projeto de pesquisa, um projeto de extensão que queira se comunicar com pacientes de Parkinson. Então, já está ali de uma forma simplificada e mais ou menos da forma como a gente achou correto. Então, vamos falar um pouco sobre as 7 edições do boletim. As 3 primeiras, como eu falei, é a primeira fase do boletim. Ela vai ser, inclusive, é até interessante observar aqui embaixo, que a gente colocava aqui o nome do projeto no início do primeiro, no caso, no primeiro boletim. Como ele é de dezembro de 2019, 2020? É 2020? Ele foi antes mesmo do GPCAP existir. Então, na época, ainda colocamos o nome do projeto por completo, e aqui, com o nascimento do GPCAP, já entra GPCAP embaixo. Então, o boletim ele é mais antigo até do que o grupo de pesquisa, quando ainda era só um projeto de pesquisa, só quando estava ainda com o comitê de ética. Então, a primeira fase vai ser basicamente sedimentar o conhecimento em relação à doença de Parkinson, aos canabinoides e, juntando os dois, a cannabis na doença de Parkinson. É importante frisar que no terceiro boletim a gente coloca cannabis, não fitocannabinoides, porque nele a gente também comenta sobre o sistema endocannabinoide, que é o que boa parte do nosso projeto está embasado em cima. Esses 3 boletins iniciais, a gente pegou a informação na Cielo, na PubMed e em sites de referência, e dali a gente enxutou a informação de uma forma que fosse acessível, que fosse direta. Na segunda fase, nós falamos sobre aspectos de cuidado multiprofissional na doença de Parkinson, porque é um paciente, como a Leisa vai falar, ele tem uma polifarmácia, acontece muito do paciente de Parkinson ter outras doenças junto. Então, não é só ir ao neurologista, ele também tem que ter um cuidado com a pressão, e por ser um paciente que tem um déficit com neurônios dopaminérgicos, e também tem uma questão de movimento nele, é muito importante a fisioterapia. Então, também não vai ser só a fisioterapia, a fono, nutrição, até a psicologia. Então, até o momento, foram esses 4 aspectos em gerais.
nós temos... E o que é importante se frisar desses 4 últimos? Nesses 4, a gente percebeu que talvez para o paciente tivesse mais uma citação melhor, um profissional da área falando sobre. Então, o primeiro boletim dessa segunda fase é o boletim 4. No boletim 4, o médico neurologista da nossa equipe, Dr. Flávio, que também é do ambulatório do HU, neurologista, ele vai explicar um pouco sobre a doença de Parkinson, só que por um olhar médico. O seguinte é com a doutora Ana Rosso, que também é neurologista do HU, só que ela vai falar uma coisa parecida, só que com outro viés. O sexto boletim, com a fisioterapia, a doutora Vera Brito, que é fisioterapeuta do grupo do GEDOPA, que é um grupo que já tem um acompanhamento com pacientes de Parkinson, ela vai redigir ele inteiro. E também o GEDOPA vai contribuir com o sétimo boletim, que é a nutrição e fonologia. A nutricionista é a professora Eliana Milagres e a fonoaudióloga é a professora Simone Palermo, que são do GEDOPA. E aí, eu botei esse slide específico para a gente comentar um pouco sobre a importância de conhecer o público-alvo na hora de desenvolver um material. No nosso caso, são pacientes com doença de Parkinson, então a gente já começa com essa informação de que eles têm pelo menos uns 50 anos, porque, em geral, o Parkinson ele atinge de 50 para mais, até 40 para mais, mas são casos mais difíceis, porque, em geral, a doença de Parkinson ela tem muito tempo sem o sintoma motor, que é o que a gente associa diretamente com a doença de Parkinson. Então, são cerca de uns 10 anos que o paciente começa a ter, já tem a doença, porém ainda não se manifestou de forma motora pronunciada. Então, por ser um paciente idoso, a gente pensa, provavelmente ele não vai ter muita paciência para tirar muito tempo dele para ficar lendo material extenso. Então, a gente optou de tentar fazer um boletim um pouco mais leve. Como que a gente fez isso? A gente fez uso de mais figuras, de uma forma que não fosse muito informal, mas também não fosse, sabe? Bom, e então, não só as figuras, mas também a fonte. Partindo do princípio que é um paciente idoso, provavelmente ele vai ter alguma dificuldade de enxergar a letra. Então, a letra, que é até o próximo ponto que eu vou comentar, ela precisa ser de um tamanho maior. Eu preciso espaçar um pouco mais entre um parágrafo e outro. E sem a serifa. Algumas fontes em específico, elas têm um formato de letra que faz que o paciente possa confundir muito fácil a letra A com a letra O, às vezes a letra T com a letra F. Para quem tem menos idade, parece besteira, mas assim, para quem tem já um problema de vista até, não precisa nem ser idoso, só tem um problema de vista, já vai ver que é um pouquinho mais complicado. E acho que, para mim, a parte principal é esse último tópico, que são os questionários para avaliar o material. Nesses questionários, a gente passou um forms para os pacientes, e aí os pacientes puderam dar um feedback para a gente. O que para o senhor está sendo eficaz? O que para o senhor não está sendo eficaz? O que você quer ver? O que você quer ler? Onde a gente pode melhorar? Então a gente passou para todos os boletins, e aí a gente foi avaliando a qualidade do texto, o tamanho do texto, o uso de ilustrações, e tudo que a gente poderia ver o que eles estavam achando. Um dos pontos principais foi que eles preferiam um boletim mais enxuto. Então, lá para o boletim 4, se não me engano, em diante, a gente começa a fazer um formato mais compacto. Em geral, foi até bom, porque a gente optou por entrevistas. Então, a gente fazia em tópicos, para não ficar um texto corrido muito grande, para não ficar muito difícil, e direto às dúvidas que eles poderiam ter. Ao final dos jogos, para estimular a neurogênese dos pacientes, nós colocamos alguns joguinhos. Essa parte específica foi feita... Só a capa que não. Mas os joguinhos quem fazia sempre era uma aluna que se graduou já, a Bárbara Barroso. Então, ela desenvolvia sudokus, caça-palavras, joguinhos de memória. E o objetivo era justamente esse, estimular a neurogênese do paciente. A parte que eu fiquei diretamente ocupado foi a diagramação. Então, é o que eu vou falar um pouquinho mais. Em relação às figuras, também não é uma coisa que a gente achava muito fácil, principalmente em PNG, que é aquela imagem sem o fundo. Então, o artifício que eu usei para isso foi um site chamado FreePic, e nele a gente consegue vetores, PNGs e outros do tipo.
através de vetores, a gente jogava para o boletim. Só que ele é de graça, só o que ele pede é que a gente cite na referência. Então, também para não ficar muito Ctrl-C, Ctrl-V, eu utilizei o Illustrator, então eu conseguia fazer algo mais próximo do que a gente precisava, mais perto do que a gente gostaria. A partir daí, a gente fez alterações de cor, de tamanho, a gente puxava aqui, puxava ali e fazia a figura do jeito que a gente desejava, de fato. Quando as figuras estavam prontas e o texto estava feito, a gente jogava no InDesign. Por quê? A gente poderia fazer pelo Canva, só que a boa parte da equipe ainda não tinha muito bem a expertise mesmo de usar no Canva. Então, eu aprendi a usar o InDesign, que também é do pacote Adobe, e nele eu consegui deixar uma visão mais profissional da coisa. Então, eu tive um controle maior das fontes, do espaçamento, de negrito, de itálico, tudo isso eu consegui mexer de uma forma mais, não requintada, mas sim, da forma que a gente queria exatamente. E ele casa muito bem também com outro aplicativo que também é do pacote Adobe. Então, no InDesign, a gente fazia a formatação final do boletim e fazia, então, a edição. Para a gente ter um repositório online do material, para a gente ter onde colocar os boletins e um recanto em si, a gente criou o Wixsite, que aqui eu coloquei como ele é, né, quando a gente entra, e aqui, em publicações e materiais, a gente deixa disponível para os pacientes que são do projeto e para quem tem alguma curiosidade do material, a gente deixa as publicações anteriores. E os materiais são os que a Larissa vai comentar daqui a pouco. E também o e-book do nosso workshop, que foi no início do mês. E a gente preparou todo o material e o material está disponível também no site. Agora eu vou ver se a Larissa conseguiu voltar. Voltei A sim. Larissa conseguiu voltar, professora? Tá bem, eu vou transmitir para você, amiga. Tá bom. Bom, antes de eu falar sobre o calendário posológico e o controle mensal, que são as duas ferramentas educativas, eu vou falar um pouco sobre a polifarmácia e a hiperpolifarmácia na doença de Parkinson. A polifarmácia consiste no uso concomitante de 5 ou mais fármacos ou medicamentos. E a hiperpolifarmácia é o uso concomitante de 10 ou mais fármacos ou medicamentos. E essas duas práticas estão fortemente associadas à doença de Parkinson. Pode passar. Bom, o tratamento farmacológico da doença de Parkinson geralmente abrange o uso de diferentes fármacos e medicamentos para o controle tanto dos sintomas motores quanto dos não motores. Os sintomas motores particulares da doença de Parkinson, como disfunções cognitivas e neuropsiquiátricas, elas ampliam ainda mais a necessidade de utilizar outras classes de medicamentos, como ansiolíticos, antidepressivos, antipsicóticos, prominésicos, além dos fármacos antiparkinsonianos que atuam na via dopaminérgica. Bom, lembrando que esses pacientes são pessoas idosas, então geralmente também vão ter várias comorbidades relacionadas ao processo de envelhecimento, como diabetes, anemia, câncer, hipertensão, o que vai ampliar ainda mais o número total de medicamentos utilizados pelas pessoas com Parkinson. Pode passar. Bom, então, qual é o problema da polifarmácia ou da hiperpolifarmácia no tratamento dos sintomas parkinsonianos? É o risco de interações medicamentosas e a prescrição de medicamentos inapropriados, que podem levar a piores desfechos em saúde.
É importante adotar um método, então, para auxiliar na organização da rotina terapêutica, a fim de promover o uso racional, seguro e eficaz dos medicamentos, além de melhorar a adesão ao tratamento. Então, são tantos medicamentos que esses pacientes utilizam que é importante ter uma organização. E pensando nisso, que a gente, na verdade, o calendário posológico é uma ferramenta já utilizada pelos farmacêuticos, o controle mensal também. A gente só fez um modelo dessas duas ferramentas para os nossos pacientes. Então, qual é o objetivo do calendário posológico? Ajudar na organização da rotina terapêutica, auxiliando no planejamento dos horários de tomada dos medicamentos, a fim de facilitar a adesão ao tratamento para pessoas que fazem uso da polifarmácia ou da hiperpolifarmácia. Então, esses pacientes, geralmente a gente faz consultas, né, de acompanhamento do segmento farmacoterapêutico e a gente percebe, né, que eles tomam diariamente diferentes classes de medicamentos e às vezes eles ficam realmente, a gente tem relatos deles perdidos, qual tomar primeiro, qual tomar depois, qual o horário, principalmente do Prolopa, que não pode ser ingerido perto das refeições. Então, a gente encontra muito pacientes que tomam perto das refeições e, com isso, diminui a eficácia do Prolopa, que é um medicamento essencial para o controle dos sintomas parkinsonianos. Então, o calendário posológico pode ajudar muito esses pacientes. E como que é utilizado esse calendário? Como que ele é usado? Como que se preenche? Bom, primeiro temos a primeira coluna, que é a coluna nome do medicamento. Nessa primeira coluna, deve-se escrever o nome do medicamento e a dose dos medicamentos utilizados pelo paciente. O paciente vai lá, vai escrever em cada linha dessa primeira coluna o nome do medicamento e a dose utilizada por eles. Pode passar. Na segunda coluna é a coluna modo de uso. Nessa coluna, eles vão escrever a posologia, ou seja, a quantidade, quantas tomadas por dia, e a quantidade, quantos comprimidos, quantas cápsulas, dependendo da forma farmacêutica, né, do medicamento, e a frequência que é utilizada daquele medicamento por dia. Se é uma vez, 2 vezes, um comprimido uma vez ao dia, 2 comprimidos, 2 cápsulas 2 vezes ao dia. Eles vão escrever nessa coluna a posologia de cada medicamento. Pode passar. Bom, as demais colunas são associadas a períodos do dia. Ao acordar, antes ou depois do café da manhã, antes ou depois do almoço, antes ou depois do lanche da tarde, antes ou depois do jantar e antes de dormir. É importante, né, associar os horários, né, a esses períodos do dia. Então, o que ele vai fazer? Nessas outras colunas, eles vão escrever lá os horários de tomada de cada medicamento de acordo com o período do dia sinalizado. Bom, o calendário também tem uma parte embaixo, escrita observações, onde eles podem anotar possíveis efeitos indesejáveis ou outras observações que eles achem relevantes. Bom, aqui vai um exemplo de como preencher o calendário posológico. Nesse exemplo, o paciente usa um comprimido de Prolopa BD 100/25 mg 4 vezes ao dia. Então, na primeira coluna, lá, escrito o nome do medicamento, eu vou lá e escrevo Prolopa BD 100/25 mg. Na segunda coluna, que é a coluna modo de uso, eu vou escrever a posologia, um comprimido 4 vezes ao dia. E nas colunas seguintes, eu vou distribuir os horários. Aqui, nesse caso, os horários são 7 da manhã, 11 da manhã, 3 da tarde e 7 da noite. Então, eu coloquei 7 da manhã na coluna que está acordar. Coloquei 11 horas da manhã na coluna antes do almoço.
3 horas da tarde, coloquei na coluna antes do do lanche da tarde. E aí, o horário das 7 da noite, eu coloquei na coluna antes do jantar. E assim que deve ser feito, os horários de tomada devem ser distribuídos. Bom, o controle mensal, qual é o objetivo? Pode passar. Qual é o objetivo do controle mensal? É evitar o esquecimento da tomada de uma dose do medicamento. Porque muitas vezes são tantos medicamentos que esses pacientes utilizam que acabam esquecendo, ou tomam uma dose duplicada, porque já achou que tomou antes e não tomou. Então, para evitar o esquecimento da tomada do medicamento, ou até a tomada dupla, né? Então, esse é o objetivo do controle mensal. Pode passar. Bom, como preencher o controle mensal? Primeiro, deve-se escrever na parte superior ali da tabela, onde está indicado o nome do medicamento, deve-se escrever o nome do medicamento na linha, e também onde está sinalizado o mês, escrever o mês atual, que está aquela planilha. Pode passar. Bom, a primeira coluna da planilha é o horário. É onde deve se escrever os horários de tomada dos medicamentos. É um horário por linha. Pode passar. Bom, as colunas seguintes da tabela, que vão de 1 a 31, correspondem ao dia do mês, que é de referência. Então, tem um espaço, né, disponível, um quadradinho ali de interseção entre o dia do mês e o horário. Então, sempre que o paciente tomar o medicamento, ele vai lá e faz um X nesse quadradinho que corresponde à interseção do dia e do horário de tomada. Aqui tem um outro exemplo, usando os dados do exemplo anterior, né, que é um comprimido de Prolapa BD 100/25, às 7, às 11 da manhã, às 3 da tarde e às 7 da noite. Então, a primeira coisa que eu fiz ao preencher o controle mensal, eu coloquei o nome do medicamento, Prolapa BD 100/25 miligramas. Depois, eu coloquei o mês atual, que eu coloquei fevereiro como exemplo. E na primeira coluna da tabela, eu coloquei distribuí os horários, um horário por cada linha. Coloquei às 7, às 11, às 3 da tarde e às 7 da noite. Usei como exemplo o dia 3 de fevereiro. Então, tem um X marcado no quadradinho de interseção do horário das 7 da manhã com o dia 3. No quadradinho de interseção do dia 3 às 11 da manhã tem um X também. E tem um X marcado no quadradinho de interseção do dia 3 e às 7 da noite. Mas no horário de 3 horas da tarde, que seria um horário de tomada, está em branco, não tem um X sinalizado. O que isso pode significar? Pode significar que o paciente esqueceu de tomar aquela dose do medicamento. Por isso que é importante fazer esse controle, essa checagem realmente, porque se ele chegar ao final do dia, ver que tem algum espaço em branco, provavelmente ele esqueceu de tomar aquela dose. Bom, essa parte eu comentei, então a gente vai para as referências que a gente utilizou. Vou deixar um pouquinho aqui na frente, para quem tiver algum interesse. Mas qualquer coisa a gente pode enviar também via e-mail, caso alguém queira. Aqui estão nossos contatos, nós agradecemos a todo mundo que se inscreveu, participou, as associações parceiras, a Abra Cannabis, que ajudou a gente no início, Dr. Cannabis e a Abra Rio, a Ampla editora que publica nossos boletins, que fornece a gente o ISBN, que é o número de registro dos boletins, e aqui o nosso site, a gente vai pedir para quem puder dar uma olhada, nosso Instagram, quem puder dar uma seguida, e acompanhe a gente para mais informações. Quer falar alguma coisa, Larissa? Também gostaria de agradecer a todos por participarem, pela paciência também dos problemas técnicos.
Todo mundo sabe os problemas de um computador de um estudante, né? Que é um pouco mais lento, mas fico feliz por apresentar, expor todo esse trabalho que a gente realiza com o grupo. Particularmente, eu gosto muito da temática de educação e saúde, já tive a oportunidade de participar de outros projetos lá na Rural, que envolvia educação e saúde, e então eu gostei muito de trabalhar essa parte com os nossos pacientes. E eles também se mostram interessados em saber cada material que a gente envia, eles são muito interessados em saber, eles também dão feedbacks falando que não tinha conhecimento sobre tal coisa e ficam felizes em adquirir aquele conhecimento, e eu fico feliz de poder passar esse conhecimento. E também eu também tenho contato com eles através desses feedbacks, né? Sobre o que eles acham, o que eles acham que deveriam ser feitos. Eles sugerem temas para os boletins. Por exemplo, quando eu enviei o calendário posológico para eles, alguns disseram que usavam o aplicativo tal para igual o aplicativo que eu mostrei como exemplo, né, para o controle ali da terapia, eles usavam um aplicativo ao invés de usar um modelo manual, né? E com isso a gente até tem um projeto aí para desenvolver um aplicativo nosso que vai contar essa parte também que eles vão poder usar para o controle da terapia. Então, assim, o ato de educar realmente não é algo vertical, não vem de cima para baixo, é horizontal, é transmitir conhecimento, ganhar conhecimento. Então, eu aprendo muito com eles também. Professora Eline, quer falar alguma coisa? Muito bem. Eu quero agradecer a todos os presentes, antes da gente abrir para as perguntas. Muito obrigada pela participação de todos. Agradecer ao Felipe e a Larisa, que são integrantes do nosso projeto desde o início, desde o embriãozinho. Não tinha nem nascido ainda, eles já estavam lá. E é um trabalho muito... Né, a Malu colocou ali, a oficina super bacana e necessária. Realmente, é um trabalho muito necessário. Às vezes, a gente observa a progressão da doença simplesmente por falta de informação de como tomar o medicamento de forma correta. Simplesmente por causa disso. Né? E aí a gente acha que está tudo certo e fica sem entender por que a doença está evoluindo. Não está tudo certo. Em algum momento, a gente vai detectar uma falha, seja da hora do medicamento, da forma de administrar, na maneira de tomar, se é junto com o alimento, se é distante do alimento. Então, é de extrema importância essas ferramentas educacionais, porque são instrutivas mesmo. É para orientar mesmo o cuidador responsável e o próprio paciente. Né? O paciente, no início, principalmente na nossa pesquisa, que é a doença de Parkinson, no início ele interage com a gente. Normal. Então, é para ele que a gente tem que dar o recado. Né? Depois de um certo tempo, que a doença vai avançando com o tempo, ele vai entrando em deterioração, inclusive na fala, o que dificulta um pouco a interação com a gente. Mas o cuidador, o responsável, então, essa orientação é para todos eles. Né? E é muito importante. Realmente, para quem é da área de saúde, é muito importante a gente contribuir com isso. Tá? Então, quero parabenizar a Larisa e o Felipe por todos esses anos e pelo material apresentado. Tá bom?